Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre confiança. Olha só, um assunto que aparentemente não tem nada a ver aí com testes e qualidade de software, só que a gente vai ver nesse vídeo o que isso tem a ver com testes, com qualidade e como nós podemos usar, né, o conceito de confiança a nosso favor para desempenhar nosso trabalho. Legal? Então, vamos falar um pouquinho, bater um papo mesmo sobre esse assunto. Né? A ideia realmente é até um tanto filosófico, né? Conversando aí sobre confiança, vocês vão ver que tem uma relação aí bem interessante e que a ideia aí é realmente fazer vocês pensarem sobre isso e, por que não, aplicar isso no dia a dia, na hora de planejar seus testes, enfim, vocês vão ver que tem várias aplicações possíveis bem interessantes. Legal? Bom, sobre confiança, né? Aqui eu não vou apresentar nenhum material específico, né? Então coloquei aqui aí algumas definições de confiança para vocês também darem uma olhada. Mas o que seria confiança, né? Vocês podem pegar um exemplo de qualquer coisa que vocês fazem no dia a dia. Praticamente tudo é uma base de confiança e desconfiança das coisas, né? Vamos pegar um exemplo aí de um banco, né? Quando você deixa o seu dinheiro no banco, você está confiando nesse banco, né? Se todo mundo deixar de confiar no banco, o banco para de existir, né? Então tem uma confiança por trás disso. Porque eu deixaria meu dinheiro lá, né? Muitas vezes eu nem coloco de forma física, hoje em dia principalmente, né? A gente faz transferência entre bancos e eu estou confiando que esse banco aí, quando eu precisar desse dinheiro, ele vai ter esse dinheiro aí disponível para a gente. Né? Então, aí é uma relação de confiança. Outro exemplo aí bem prático, questão de avião, né? A gente entra no avião sem saber, sem muitas vezes conhecer o piloto, sem saber se aquele piloto é uma pessoa confiável, se ele de fato fez os cursos que precisava fazer, se aquele avião ele teve as revisões todas em dia, né? Então é toda uma relação de confiança. A gente está confiando que todo mundo fez seu trabalho corretamente para a gente estar utilizando esses serviços, né? Então esses são apenas dois exemplos, mas como eu falei, podem ser aplicados aí para várias coisas, né? E olha só que interessante, né? Uma das coisas, né, do porquê a gente confia em bancos e aviões, por exemplo, é porque esses softwares, o avião, né, tem o software também, né, mas a parte física, né, a parte da aeronave em si, tudo isso foi testado de alguma forma, né? Foram feitos testes, projetos, validações, enfim. Então teve com certeza uma grande bateria de testes por trás disso, e isso dá mais confiança para a gente estar utilizando esses serviços e essas coisas, ok? Legal, né? Deu para ter uma ideia aí que muitas das coisas que a gente faz hoje em dia são baseadas em confiança e a não confiança das coisas, né? E como a gente poderia talvez montar uma estratégia de teste baseada em confiança? Olha só que interessante. Existem algumas técnicas hoje em dia, por exemplo, uma estratégia de teste baseada em riscos, baseada em requisitos, baseada em negócio, né, em riscos. Como eu falei, é uma que eu gosto bastante, particularmente, né, só comentando rapidamente, testar melhor, testar o que pode trazer mais risco caso aquilo não funcione para o cliente. Né? Então, esses são os testes mais prioritários que devem ser feitos, que devem ser melhor explorados dentro de um sistema. Né? E como eu falei, então por que não utilizar essa estratégia baseada em confiança? Olha só, se vocês parar para pensar, muito das coisas que a gente faz hoje em dia, com testes, de uma forma geral, a gente está pensando em confiança de uma forma subjetiva. A gente não está usando essa palavra, só que implicitamente, subjetivamente, a gente está pensando se a gente confia naquele sistema. Né? Porque se a gente confiasse que todo o trabalho até então, né? Porque o software normalmente chega pronto para a gente, né? Ou uma parte dele. Se todo o processo que foi feito até então a gente tivesse 100% de confiança, o time, os clientes, os stakeholders tivessem 100% de confiança naquilo, o nosso emprego, né? Nós QAs não precisaríamos existir, porque
a gente não precisa testar porque o software é 100% confiável naquele ponto, ok? Então, o nosso emprego, né, o nosso trabalho, ele existe porque não existe uma confiança no software ainda naquele ponto, né? Obviamente, todo o processo ele deve ter seguido todas as etapas, né? Desenvolvimento, negócio, enfim. Com certeza seguiu um processo muito bem definido, que já foi bastante praticado na empresa, mas com certeza isso não é garantia que o software ele vai fazer aquilo que ele deveria, o que era esperado que ele fizesse, né? E que ele não tenha bugs, por exemplo. Né? Então, olha só, teste baseado em confiança. Por exemplo, né, como é que a gente monta nossos testes, por exemplo? Um dos inputs que pode acontecer é, por exemplo, um desenvolvedor que ele dá uma dica para a gente, não, ele fala que aquele código, né, aquela funcionalidade especificamente, ele fala, ó, aquilo ali foi complexo de fazer, né? Eu não me senti seguro fazendo aquilo, ok? Muito complexo, o negócio talvez muito complexo, o código muito complexo. E olha só, isso automaticamente, qual gatilho que isso dispara na gente? A gente fica desconfiado, ou seja, uma falta de confiança naquele código. Então, esse seria uma boa estratégia, a gente focar os nossos testes, talvez testar mais detalhadamente, com mais browsers, né, se for o caso, com mais opções, testar realmente exaustivamente aquela rotina, porque o dev ele deu uma dica aí que talvez aquilo ali foi complexo e automaticamente pode ser que aquela parte do software não esteja tão confiável. Então a gente foca nosso trabalho nessa parte. Legal? Tecnologias ultrapassadas, muitas integrações, um determinado framework sem manutenção. São coisas que podem não dar muita confiança para o software que está sendo feito. Ok? Pode ser que os desenvolvedores precisem fazer determinados contornos dentro do software que podem ocasionar bugs no futuro. Ok? Muitas integrações tornam o software muito complexo. Ok? Então a gente poderia focar a nossa estratégia desenvolvendo testes específicos para essas partes, testar mais exaustivamente, talvez o sistema como um todo. A gente pode estar levantando isso para o time, para os stakeholders, falando, ó, com as tecnologias que foram utilizadas, com essa arquitetura aí que foi utilizada, eu não estou muito confiante no software e eu gostaria de testar de uma forma mais abrangente, um teste de performance, por exemplo, um teste de segurança, por que não? Ok? Tudo isso são gatilhos de possíveis falta de confiança que a gente tenha no software, ok? E talvez o próprio time ele também perceba isso. Legal? Experiência do time, experiência de uma determinada pessoa no time, se uma determinada pessoa, um júnior, por exemplo, né? A gente sabe que, obviamente, ele não tem a mesma experiência do sênior, ele talvez está aprendendo e talvez ele está fazendo um determinado código pensando que aquele é o melhor código naquele momento, ok? Então, são coisas aí a serem consideradas também, por exemplo, um júnior fazer uma determinada parte do sistema é um ótimo gatilho para a gente pensar, isso aqui talvez seja interessante testar melhor, ok? De uma forma exploratória, por exemplo, porque aquela pessoa não tem a mesma experiência de um sênior, ok? E a chance de ter um bug é aumentada, ou seja, é uma falta de confiança naquela parte do software, ok? Prazos apertados, muitos cálculos, né, muitos cálculos complexos dentro do software, compatibilidades, né, são coisas que também podem despertar uma falta de confiança no software. Legal? E muitos bugs, olha só que interessante, tem determinadas partes do software, né, falando aí em softwares que já estão em clientes, que muitos bugs surgem em determinadas partes de software. Se a gente vê que muitos bugs estão surgindo em uma determinada parte, é uma boa alternativa a gente fazer testes mais exaustivos naquela parte, porque se existem muitos bugs ali, quer dizer que aquele software ali não está muito confiável naquela parte, ele tem muitos erros naquela parte, que, por que não, pode ter sido ocasionado por um desses itens que eu comentei antes. Por exemplo, tecnologias ultrapassadas, muitas integrações, por exemplo. Legal?
Então, tudo isso são alguns exemplos, alguns mesmo, né? Porque, poderia comentar um monte. Alguns exemplos que podem transmitir confiança ou falta de confiança no software. Legal? Da mesma forma como coloquei experiência no time, né? Vamos imaginar que todas as pessoas, né, tenham grande experiência, são especialistas na linguagem, naquele framework que está sendo utilizado. Um especialista em front-end fazendo as coisas de front-end, especialista em back-end fazendo as coisas de back-end, né? Dá uma confiança no software. Porém, é muito interessante comentar que isso não tira a nossa responsabilidade de testar o software. Ok? Não quer dizer que os especialistas eles vão fazer um software livre de erros, um software 100% confiável. A gente precisa fazer os testes também. Como a gente olhando a teoria de testes, né, algumas técnicas aí, tabela de decisão, partição de equivalência, enfim, todos aqueles conceitos aí básicos de testes de software, eles devem e podem ser utilizados nessas questões também. Mas tudo se resume em, se por exemplo, um time especialista está fazendo um determinado software, nós, né, o time e com certeza todo mundo aí na empresa, eles sentem mais confiança. Porque, por exemplo, um determinado software que é mais complexo, que tem uma importância para a empresa, por que eles colocam as melhores pessoas nesse time? Porque eles confiam nessas pessoas. Olha só, é tudo uma questão de confiança. Legal? E olha só, eu sempre defendo a automação de testes, né? Testes automatizados, uma pipeline com continuous integration, continuous deployment, enfim, isso dá uma confiança muito grande para a gente. Por quê? A gente sabe que todo o código que está sendo comitado, ele vai passar por aquela bateria de testes, né? Enfim, depende aí como está programado. Cada commit que foi feito, todos os testes vão ser executados junto com esse novo código e a gente vai ver se o software ele continua funcionando exatamente daquela mesma forma. Os testes de regressão, né? Então, depois de um merge, por exemplo, para master, para um determinado branch, determinado do produto que vai estar sendo liberado, toda uma bateria de testes em cima disso, né? Vários testes, tipos diferentes de testes, performance, segurança, usabilidade, end-to-end integration, testes unitários, enfim. Todos esses testes eles vão passar uma confiança muito grande para a gente, ok? Porque tudo está sendo executado a cada alteração do software. Ou, né, conforme, não tudo, né, mas conforme aí a estratégia que vocês adotaram. Legal? Então, é interessante também comentar, né, por exemplo, por que nós fazemos um determinado tipo de teste? Porque a gente acha que talvez a gente possa encontrar um determinado erro fazendo esse determinado teste, né? Tudo se baseia em confiança. Legal? Então, vocês já tinham parado para pensar, né, por esse lado, por que a gente faz as coisas no teste de software? Isso faz sentido para vocês? Né? Quero aí que vocês deixem nos comentários também se faz sentido isso aí. E se você gostou, né, a ideia aqui realmente é trazer esse assunto, fazer as pessoas pensarem, né, de formas diferentes para no final trazer aí resultados bons para dentro da equipe, né, trazer ideias para dentro da equipe. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aí, se inscreva no canal, deixe um joinha e até o próximo vídeo.